Alô, pessoal do blog dos concursos. Eu sou o professor Manuel Soares, da equipe de língua portuguesa aqui do Espaço Jurídico. Irei comentar com vocês hoje a prova de guarda municipal, perfeito? Uma prova que foi anulada. Mesmo sendo anulada, iremos analisar item por item, né? Observar o texto principalmente, né? Obviamente, uma prova totalmente atípica, diferente das provas anteriores. Até porque veio um texto muito prolixo, né? Cansativo, né? E que não era preciso aquele texto tão grande para resolver 8 questões simples, 8 questões lacônicas, né? E aí, sem contar com 2 questões, né, que essas questões não estavam ligadas diretamente ao texto, né? Era uma questão que envolvia conhecimento geral. Tinha que entender, na verdade, a vida do escritor, a carreira, né, literária do escritor, para poder resolver a questão. Então, era uma questão que, se viesse o texto ou se não viesse apenas o nome do grande escritor Gabriel Garcia Marques, nós, né, faríamos a questão, ou você faria a questão, se soubesse apenas que ele foi, na verdade, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1982, correto? Mas o texto veio, né, irei fazer uma abordagem textual, né, lacônica, e depois iremos para as questões. Foram 8 questões de interpretação e, na verdade, 2 questões na parte gramatical. Uma questão de ortografia e uma questão de pontuação, né? O resto vem semântica e interpretação textual, correto? Eu diria nem interpretação, eu diria mais intelecção, né? Uma coisa que está ligada diretamente ao texto. A questão que veio ligada diretamente ao texto. Agora, 2 questões, essas 2 questões não estavam ligadas diretamente ao texto, estavam de forma indireta, né? Teria que conhecer apenas o escritor, correto? Então, vamos analisar aí a prova, né, com calma, passando aí para o slide, os textos. Vejam, primeiro vem aí, as perguntas de 1 a 8 estão relacionadas ao texto, abaixo transcrito. A solidão da América Latina em Eu Não Vim Fazer um Discurso, Editora Record, Rio de Janeiro, São Paulo, 2011. É de autoria do maior romancista contemporâneo da América Latina, o colombiano Gabriel Garcia Marques. O texto foi lido pelo escritor em Estocolmo, Suécia, né? Academia da Suécia, academia, na verdade, que elege, né, um dos melhores, elege o melhor, né, literário, né? Suécia, no dia 8 de dezembro de 1982. Ora, aí já o aluno que tem um conhecimento literário, né, e que conhece a obra de Gabriel Garcia Marques, que é um escritor mundialmente conhecido, sabe que foi em dezembro, geralmente o prêmio é em dezembro, né, e aí um dos maiores prêmios da literatura, que é o Prêmio Nobel de Literatura, né, entregue a um dos melhores escritores, que na minha opinião é um dos melhores escritores do mundo, né, que é Gabriel Garcia Marques, o colombiano. Agora, depois vem Antônio Pigafetta, um navegador florentino que acompanhou Magalhães na primeira viagem ao redor do mundo. Ao passar pela nossa América Meridional, escreveu uma crônica rigorosa que, no entanto, parece uma aventura da imaginação. Contou que havia visto porcos com um umbigo no lombo e uns passos sem patas, cujas fêmeas usavam as costas dos machos para chocar, e outros como alcatrazes, sem língua, cujos bicos pareciam uma colher. Contou que havia visto um engendro animal com cabeça e orelhas de mula, corpo de camelo, patas de cervo e relincho de cavalo. Contou que puseram um espelho na frente do primeiro nativo que encontraram, na Patagônia, e aquele gigante, ensandecido, perdeu o uso da razão pelo pavor de sua própria imagem. Ora, meus abalizados alunos, eu não vou ler o texto todo, até pela prolixidade textual, mas eu vou fazer uma abordagem aqui, né, e essa abordagem que eu fizer vai ser importantíssima para resolvermos as questões. Ora, não resta dúvida que estamos falando de um dos maiores escritores da América Latina, eu diria que do mundo, né, Gabriel Garcia Marques, que faleceu agora no dia 17 de abril, né, de 2014. Né? Nasceu no dia 6, né, de março, né,
de 1927 e faleceu no dia 17 de abril de 2014, certo? E esse escritor ganhou o prêmio de literatura, né, prêmio Nobel, em 1982, correto? E aí, obviamente, ele foi foi fazer, na verdade, um discurso, né, de seu prêmio, o prêmio que, na verdade, havia conquistado. Então, ele foi, na verdade, dissipar, na verdade, a sua alegria, né? Na verdade, foi conhecido realmente pela academia, então ele foi realmente agradecer. Agora, é importante lembrar que ele ganhou esta obra pelo conjunto, ganhou este prêmio pelo conjunto das obras, né? Quais são as obras principais? As obras mais conhecidas, né? 100 Anos de Solidão, né? O Amor nos Templos de Cólera, né? E também você tem, né, Memórias de Minhas Putas Tristes. São 3 obras realmente memoráveis do grande escritor colombiano. Agora, a escrita dele é uma escrita que, na verdade, mescla imaginação com realidade. Às vezes a impressão que dá é que ele viveu aquele momento. Mas, de fato, houve, na verdade, essa participação, né? Ele era um homem muito culto, não admitia injustiças, e ele trabalhava muito com a ideia de que a América em si, né, a América do Sul, a América Central, principalmente aquela parte ali, América Central, América do Sul, ele, na verdade, mostrava a inferioridade, né, a questão realmente totalmente ínfima da relação da Europa com, na verdade, a América, né, os latino-americanos. Então, ele sempre lutava, né, por uma vida melhor, né, pelo respeito maior, pela dignidade, e suas obras trazem, né, muito esse tipo de contexto, correto? Então, claro que ele fala dos grandes navegadores, né? Falar em grandes navegadores, nós tivemos os grandes escritores que escreviam realmente a literatura de informação, a literatura informativa, né? Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares de Souza, Pedro de Magalhães Gândavo, né? Frei Vicente de São Salvador, Hans Stander, André de Levi, Jean Léry, né? Padre Antonil, certo? E muitos outros que vinham para cá, né, escreviam sobre a terra e voltavam para a Europa com essa visão. Muitas vezes uma visão totalmente absurda, né? Como nós vimos aqui na crônica, né? Muitas vezes absurda. E como ninguém tinha, na verdade, a visão do novo mundo, então o que eles dissessem para o pessoal de lá era, sem dúvida alguma, uma coisa fantástica, né? Era o novo mundo, né? E o medo de estar aqui por não se deparar com monstros, com pássaros em forma de monstros e etc. Mas a finalidade exata de Gabriel Garcia Marques é justamente mostrar com clareza e objetividade em sua literatura, que muitas vezes é uma literatura que ele dá um grito, né? A literatura dá um grito com a palavra. Esse grito de não aceitar as injustiças é de a Europa somente ter oprimido muito, né, os latino-americanos, e que até hoje eles sofrem com essa depauperação, degringolação, né, a quem foi submetido esse povo, né, assassinatos, injustiças, não só do passado, mas até hoje. Então, ele fala da questão da colonização, mas fala, sem dúvida alguma, dessa descomunal, né, essa forma descomunal de tratar o norte, ou aliás, o latino-americano. Perfeito? Então, vamos agora às perguntas, né, mostrando a luta das mulheres, né, mostrando o sofrimento também das mulheres, mas não baixar a cabeça diante das adversidades e, na verdade, a luta e buscar realmente mudanças. Morreu Gabriel Garcia Marques, mas com aquele pensamento que tudo poderá mudar, mas temos que lutar para que essa mudança realmente venha, certo? E venha, sem dúvida, para melhor, correto? Então, essa é uma abordagem, né, eu diria que não tão ampla, lacônica do texto, mas que é suficiente para resolver as nossas questões, correto? Então, vamos aí à nossa primeira questão. Primeira, que motivação teve o autor para escrever o texto acima? Ora, quando se fala em Estocolmo, Suécia, está se falando da Academia Sueca, né? Academia Sueca, e aí que trata realmente do lado literário. E que se ele foi lá,
na verdade, escreveu isso aí, não resta dúvida, foi devido ao prêmio que recebeu, né, o prêmio Nobel que recebeu literatura. Isso aí não resta dúvida. Então, era uma questão que não precisaria do texto. Bastava qualquer aluno saber que ele foi o ganhador do prêmio Nobel de 1982. Só isso. Então, eu não achei uma questão muito coerente com o texto. Não sei para que aquele texto todo, para resolver uma questão que não era preciso aquele texto todo. Mas tudo bem. Letra A. Palestra para estudantes da Universidade de Estocolmo. Ora, se não soubéssemos que não foi para isso, se não soubéssemos do que ele ganhou o prêmio, nós até poderíamos marcar essa, mas não tem nada a ver. Não foi para os estudantes da Universidade de Estocolmo. Apesar de ele ter estado em Estocolmo, mas não foi para os estudantes. Agradecimento pelo Prêmio Nobel de Literatura. Né? Agradeceu e aí mostrou seu lado, né, de não aceitar as injustiças. E aí trabalhando com o passado e com o presente, né? Com as descobertas, com as crônicas de antigamente, com a relação que se tem agora. Então, não resta dúvida que a resposta é a letra B de bola. Depois C, conferência no Parlamento Europeu. Não fala isso o texto. Entrevista numa emissora de rádio de Estocolmo. Não fala. Estocolmo fala, mas não em emissora de rádio. Entrevista ao jornal sueco de maior circulação. Também não. E aí, depois que ele ganhou, veio a escrita, então, a motivação de escrever teve, sem dúvida alguma, o Prêmio Nobel de Literatura, que foi realmente de 1982, correto? Então, letra B é a resposta. Vamos agora à segunda questão. Ora, no trecho do texto, este livro breve e fascinante, no qual já se vislumbram os germes de nossos romances de hoje. A que se refere o autor usando a palavra germes? Ora, muita gente pode pensar germes, bichos, micróbios, não tem nada a ver. Na verdade, ele está falando de literatura, certo? Mas também, acima de tudo, está falando de sua viagem, né, que ele fez, né, ao redor da América. Voltando ao texto, eu acho que é o segundo parágrafo. Voltando lá ao texto. Passando, voltando. Pronto, parou aí, não volte, suba mais um pouco. Mais. Pronto, parou aí. Vejam, vamos ler aqui. Este livro breve e fascinante está aqui escrito no texto, está vendo? É uma questão mais de intelecção, está vendo? No qual já se vislumbram os germes de nossos romances de hoje. Está longe de ser o testemunho mais assombroso da nossa realidade daqueles tempos. Então, quando ele pergunta, esse nome germes, na verdade, voltando lá à questão. Pronto. Segunda. Pronto. No trecho do texto, este livro breve e fascinante, no qual já se vislumbra os germes dos nossos romances de hoje, a que se refere o autor usando a palavra germes? Então, vamos ver a letra A. Bichinhos nojentos analisados pelos escritores não tem nada a ver com o sentido denotativo aí. O sentido é totalmente conotativo e não denotativo. Raízes clássicas do romance universal não tem nada a ver. C. A crônica de Antônio Picafetta, ao passar pela América Meridional em sua primeira viagem ao redor do mundo. Então, ela, na verdade, essa crônica, essa passagem, essa vista que se teve, está ligado diretamente ao termo germes. Então, não resta dúvida que a resposta aqui é a letra C, né? C de casa. A letra D, seres lunares que pairam no pensamento dos escritores, não tem nada a ver com os seres lunares. E bactérias existentes nas páginas dos romances contemporâneos, não tem nada a ver com bactérias aí. Então, a resposta, indubitavelmente, é a letra C de casa para a minha segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Qual o tema mais relevante abordado no texto? O tema mais relevante. Ora, não resta dúvida que o tema relevante é a questão social, né, e econômica da América. Isso foi bastante batido. Ele faz essa comparação, essa analogia. Então, na letra A, domínio espanhol em países latino-americanos? Não. Apesar de ele achar, lá no final do texto, que
o europeu massacra realmente o latino, ele não estipula qual é o país, se é a Espanha, se é a Inglaterra, ele fala a Europa como um todo. Então ele não determina, ele não especifica o país. Portanto, não é o domínio espanhol em país latino-americano. Não é isso que ele quer dizer. Depois vem viagem ao redor do mundo. Não, viagem ao redor do mundo, o tema mais relevante não é isso. Né? A viagem houve, né, como ponto de apoio para ele descrever realmente o que ele acha sobre a miserabilidade do povo latino-americano. Então não tem nada a ver com viagem ao redor do mundo. Guerras e golpes de Estado ocorridos na América Latina. Não. Ele está falando de um continente massacrando o outro. Não exatamente. Há as divergências ali dentro? Há. Mas não exatamente das guerras e golpes, né, de Estado ocorridos na América Latina. Isso aí houve, sim, mas não é essa a parte relevante. Quando eu falo da parte relevante, é a parte essencial ali, a ideia central, o tema realmente abordado com mais ênfase. E aí não resta dúvida que é a condição social e econômica da América Latina, que até hoje está aí depauperada. Então a resposta, não resta dúvida, é a letra D de dado. E a letra E, distância marítima entre a América Latina e a Europa, não tem nada a ver esse tema relevante. Que há, mas não é isso que tem relevância no contexto, no texto em si. Perfeito? Vamos agora para a nossa próxima questão. Quarta questão. Com base nesse trecho, ou neste trecho, né, uma realidade que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas, e que sustenta um manancial de criação insaciável. Ora, aí quando ele fala um manancial de criação insaciável, não resta dúvida aí, né, que é, na verdade, a criação, né? É a inspiração intelectual. Ele tem um grande manancial de informações. Ele tem um manancial, quer dizer, ele gera tudo dali. Então, parte do ímpar para o plural, do objetivo para o subjetivo, do de dentro para fora. Então, é a questão do dissipar, é a raiz, parte daí, né, para, na verdade, atingir o outro. Então, não resta dúvida que manancial está ligado, não resta dúvida, a, né, grande inspiração intelectual. Aí, pelo contexto, né, que é um texto totalmente conotativo, né, ele faz comparações, manancial, águas represadas, poderia até ser em um outro contexto, não aqui neste texto, nesse trecho. Águas que formam o Oceano Índico, não tem nada a ver, mas sim uma grande inspiração intelectual. A partir daí, eu crio, recrio e dissipo. Então, não resta dúvida que a resposta é a letra C de casa. D, volume limitado de criação de palavra. Limitado não. Se é uma criação insaciável, não pode ser uma criação limitada. É uma criação ilimitada, não tem limites. Né? É um manancial inesgotável, é insaciável. Uma criação que não sacia, que está sempre criando, sempre gerundismo, sempre em movimento. Então, jamais seria a letra D. E a letra E, volume limitado de criação de palavras científicas. Não está falando em nada de cientificismo aqui, certo? A linguagem é puramente conotativa e o manancial é, na verdade, a inspiração intelectual insaciável, certo? Infinita, ilimitada que o escritor tem. Portanto, a quarta questão, a resposta é a letra C de casa. Quinta questão. Quem é o interlocutor do autor do texto? Quem é o interlocutor do autor do texto? Ora, quem é? Ora, se ele ganhou, na verdade, o prêmio, então era para quem? Para os membros e convidados da Academia Sueca de Letras. Então, na verdade, mais uma vez, tem um conhecimento geral, né? Um conhecimento aí de quem ganhou o prêmio, onde foi que ele ganhou esse prêmio, por que ele ganhou esse prêmio, e ele foi agradecer a quem a esse prêmio. Então, agradecer o prêmio a quem? Obviamente, ele foi agradecer, né, a membros, né, e convidados da Academia Sueca de Letras, as pessoas que fazem parte dela e os convidados ilustres. Então, letra A, indubitavelmente. A letra B, Real Universidade de Letras de Estocolmo. Não a universidade em si, é a academia. Imigrados na América Latina. Não tem nada a ver.
ao Congresso Europeu. Não, a Europa está, na verdade, aí contido, mas não é a Europa em si. Mulheres grávidas da Argentina, não tem nada a ver. Aí é fugir completamente do texto, é um absurdo, né? Então, o coerente mesmo é a letra A de amor para a quinta questão. A sexta questão. No trecho, eu me atrevo a pensar que essa realidade descomunal, mais uma vez descomunal, e não só sua expressão literária, que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. O autor deixa implícito, letra A importância literária latino-americana, poderia até ser isso, mas está falando da questão descomunal, está falando mais na questão da realidade social, né? Então, a importância literária latino-americana existe. Mas quando ele fala em descomunal, e não me atrevo a pensar que essa é a realidade descomunal, que realidade? A realidade sofrida, depauperada, degringolante da população latino-americana. Então não tem nada a ver com a importância da literatura latino-americana. Depois, B, o realismo mágico do romance da América Latina. Ele não fala em realismo mágico, ele fala de uma realidade, né? Então, cai fora. C, a sofrida realidade social da população latino-americana. Então, não resta dúvida que é a letra C de casa. E a letra D, a valorização do meio ambiente na América Latina. Ele não está falando de meio ambiente, está falando de literatura, mas uma literatura engajada, né? Questão social, sofrimento, né? Que não deveria ser assim. Então, cai fora a letra D. E a letra E, reconhecimento do bem-estar do povo latino-americano. Meio pelo contrário, ele está criticando quem menospreza, quem arrasa e quem faz com que sofra ainda mais, né, o povo latino-americano. Então, não é o bem-estar, muito pelo contrário, é o sofrimento, a desvalorização, a realidade sofrida, né, desse povo. Então, a letra E está totalmente fora, né, de contexto. Sétima questão. Fica explícito no texto. O país que poderia ser feito com todos os alisados e emigrados forçados da América Latina teria uma população mais numerosa que a Noruega. Olha, eu poderia até dizer mais numerosa que a Noruega ou mais numerosa do que a da Noruega. E aí não me resta dúvida que eu tenho uma ideia, uma semântica de comparação. Apenas uma comparação, né, disso aqui com, né, a Noruega. Então, na verdade, existe aqui uma relação de comparação. Ele diz, fica explícito no trecho que há a oposição à população da Noruega. Não, ele não está se opondo à população da Noruega. Muito pelo contrário, ele está comparando, né? B, comparação com a população da Noruega. Está aqui, é mais do que. Quanto mais, quanto menos. Ora, falar em comparação, você tem a comparação de superioridade, de inferioridade e de, na verdade, igualdade. Então, ela é tão inteligente quanto o irmão. Comparação de igualdade. Ela é mais inteligente do que o irmão. E ela é menos inteligente do que o irmão. Então, superioridade, inferioridade e igualdade, certo? Tanto quanto a igualdade. Mais do que superioridade, menos do que inferioridade. Mas não deixa de haver uma comparação, correto? Então, voltando aqui. Então, é uma comparação com a população da Noruega. Então, letra B é a resposta, sem dúvida alguma. A letra C, o tempo de formação da população da Noruega. Não. Explica o crescimento da população da Noruega. Não, ele está dizendo que poderia ser mais numerosa, comparar, e não explicar o crescimento. Mostra a condição da população da Noruega. Não, a Noruega existe apenas como comparar, né, a América com a Noruega. Portanto, a resposta é a letra B de bola. 8. Considere a frase. A América Latina, essa pátria imensa de homens alucinados e mulheres históricas, cuja tenacidade, quer dizer, luta, né, sem fim, se confunde com a lenda. Qual é o significado contextual da expressão mulheres históricas? Ora,
Falando em mulheres históricas, nós sabemos claramente que a história renegou a segundo plano as nossas mulheres. Seja essa mulher do Rio Grande do Sul, seja essa mulher do norte, do sul, do leste ou do oeste. A mulher nordestina, pessoalmente, muito forte, né? Mas nós temos grandes nomes aí, não só na literatura, como também na luta, né? Pelas adversidades, lutar contra as adversidades, as injustiças sociais. E nós tivemos aqui grandes mulheres como, né, Blanca Dias, tivemos Ana Paz, Bárbara de Alencar, né? As mulheres de Tejuco-Papo, né? São mulheres marcantes. E o que é mulheres marcantes? Poeticamente, conotativamente, mulheres marcantes são mulheres que fazem parte da história. Marcantes significa que nunca se apagam da memória do povo, né? Pode até se apagar da memória de um historiador, por não querer colocar, né, até a questão do preconceito, machismo, né? Por isso que o livro de literatura não traz essas mulheres, né? Por quê? Porque o homem é que estava ali prevalecendo, era o homem guerreiro, era o homem que lutava, e a mulher não, né? Aquele preconceito absurdo. Mas que essas mulheres, hoje, ou com menos frequência, ou com mais frequência, elas são, na verdade, elas existiram, elas são marcantes, elas fizeram parte da história, Zefinha, Antônia, Maria, as mulheres de Tejuco-Papo, mas aí o nome, as mulheres de Tejuco-Papo fizeram história, se fizeram história, marcaram, então são mulheres marcantes. Voltando aqui, então, mulheres históricas, não resta dúvidas. São mulheres velhas, né, porque a história é velha, não tem nada a ver. Mulheres marcantes, sim, mulheres históricas, mulheres que marcam, né? Mulheres que são figuras de museu, tem nada a ver. Mulheres trabalhadoras, pode ser, mas aí o marcante, né? Você pode trabalhar e não ter marcado nada. Você pode ter trabalhado muito e não fez história. Então, elas fizeram história, então não seria mulheres trabalhadoras. Mulheres contadoras de histórias infantis, não tem nada a ver com o texto. Então, a resposta é a letra B de bola, indubitavelmente. Nona, indique a alternativa cujo emprego da letra H está correto. Costumo dizer muito a meus alunos, né, que ortografia é um dos assuntos mais prolixos, né, e profundos da nossa língua. Até porque milhares e milhares de palavras que existem, né, claro, existem, mas você às vezes não tem um conhecimento de como se escreve. E quando se está se falando da letra H, é que fica realmente meio solto. Porque o H ele não tem som, né? Não há, na verdade, um som, né? É mudo, né? Mas ele existe na língua por questões etimológicas, né? Por que é que a palavra Espanha não tem H, mas hispânico tem? A palavra erva não tem, mas herbáceo tem. Então, são questões etimológicas. Por que a palavra hoje, né? Hoje, né, tem H? Porque vem de ode ou rode. Mas por que a palavra hospital tem H? Questões etimológicas. Então, é preciso se familiarizar com as palavras, certo? A gramática traz aquelas observações, né? Aqueles itens que irão, na verdade, facilitar, sem dúvida alguma, o seu caminhar enquanto ortografia, mas a melhor forma de aprender, né, é escrevendo, é lendo, é escrevendo de forma reflexiva que se leu, perfeito? E quero dizer também que a palavra o prefixo co, ele, na verdade, diante de qualquer letra, vai ser sempre junto. Coautor, co-irmão, coadjuvante. E se a palavra começar com H, Manuel? Eu vou cortar o H, certo? E juntar, né? A palavra herdeiro tem H, mas co-herdeiro eu vou juntar e o H vai desaparecer, correto? Agora, é claro que alguns prefixos, o H continua. Né? Pré-história, pré-helênico, né? Pré-higiene, anti-higiênico. Aí vai ter o hífen, porque a letra H exige a presença desse hífen, certo? Qualquer prefixo e depois vem a palavra seguinte, começa com H, eu uso o hífen. Agora, né? A palavra o prefixo o prefixo des, o H cai fora. Desumano, des mais humano. Co-herdeiro, co mais herdeiro. Então, vai ser escrito sem dúvida alguma com o co sem o H e junto, correto? As demais você vai usar o hífen. O des também, desumano, você não vai usar o H, né? Cai fora. E assim, reaver, que é ré mais haver, reaver, o H também cai fora. Né? Inumano, que é in mais humano, inumano, também cai fora, correto? Então vamos ver aqui. Ele quer o correto. E o correto aqui, herdeiro está correto, co-herdeiro não, porque tem o H. Homérico vem de Homero, Homero é com H.
e hérnia está correto. Herdeiro está errado porque não tem o H. Co-herdeiro porque vem com o H. Homérico certo e hérnia deveria ter a letra H. Então cai fora. Então herdeiro certo com H. Co-herdeiro, né, que é co mais herdeiro. Então co mais herdeiro junta tudo, né, e fica co-herdeiro. Homérico correto e hérnia. Então a resposta é letra C. A letra D é errado aqui, aqui errado e aqui errado. Certo, errado, certo e errado. Então, é você saber que diante de có não se tem mais hífen. Ele se agarra aos outros. São, na verdade, 4. É có, des, in e ré. Isso aqui tudinho. Se a letra aqui começar com H, vai juntar e o H cai fora, certo? As demais, o H permanece e coloca o hífen, correto? Então, a 9ª questão é letra C, indubitavelmente. Para a próxima questão. 10ª questão. Indique a alternativa cujo emprego dos sinais de pontuação expressiva está incorreta. Pontuação expressiva. Ora, é claro que pontuação é uma questão muito semântica, mas existem alguns elementos básicos, certo? Não se pode separar com vírgula o sujeito do verbo. Se você tem uma adjunta adverbial que inicia a frase, né, se ele for de longa extensão, você usa. Se ele for pequeno, é facultativo. Né? Você tem que entender a entonação, mas tem que entender semântica, entender estilística, entender sintaxe, para também poder pontuar bem. Principalmente o sentido, né, que altera tudo. Se eu chego para você e digo, João Paulo saiu, é uma pessoa só que eu tenho. Mas se eu disser João, vírgula, Paulo saiu, eu passo a ter duas pessoas. E aí eu tenho um vocativo. E aí tem que ter vírgula, certo? Se eu disser, não zombe dos meus cabelos brancos. Quem são brancos? Os meus cabelos. Mas se eu disser, não zombe dos meus cabelos, vírgula, brancos, eu estou dizendo que as pessoas são brancas que estão zombando dos meus cabelos, né? Então, a pontuação ela muda o sentido, muda a classificação sintática, também morfológica, certo? Se eu chegar para você e disser, o aluno do interior chegou, e depois eu digo, o aluno, vírgula, do interior chegou. Há uma diferença. O aluno do interior chegou sem vírgula, eu quero dizer que esse aluno é um aluno interiorano, ele é de lá. Mas se eu disser o aluno, vírgula, do interior, vírgula, chegou, eu quero dizer que ele chegou de onde? Do interior. Não necessariamente ele é de lá, correto? Então, é claro que eu não vou dar uma aula aqui de pontuação, porque o tempo é curto, né? Estou apenas comentando alguns elementos importantíssimos, imprescindíveis para outras provas que vierem, correto? Agora, que esta prova foi totalmente atípica, diferente das demais provas, né? Uma prova assim que merecia mais cuidado, mais cautela, né? Deveria ser uma prova mais elaborada, né? Mas a prova foi muito fácil. Havia questões aqui que a gente não sabia realmente, de certeza, de tão fácil que era, que a gente ficava com medo de marcar. E que aquele texto imenso para amedrontar o aluno, praticamente não se viu. Né? Eu diria que se viu apenas para 10% das questões. Porque mesmo se fosse um trechozinho pequeno, daria para resolver, sem dúvida alguma, as questões. Principalmente a primeira e a quinta, que exigia do aluno conhecimento geral, não um conhecimento textual, mas um conhecimento da obra do grande escritor colombiano, né, Gabriel Garcia Marques. O que trouxe de mais belo nessa prova, né, o belíssimo da prova, foi o texto, foi o escritor, foi a homenagem. Mas a prova como um todo, né, ela ficou muito a desejar em relação a conhecimento, certo? A elaboração de prova. Né? Esse é o meu ponto de vista, correto? Então, voltando aqui, e a última. Ele quer a incorreta. Ora, os jogadores assimilaram as instruções de Felipão. Os jogadores assimilaram as instruções de Felipão. Sujeito, jogadores, assimilaram é o verbo e as instruções aí de Felipão é o objeto. Então, não vou usar vírgula. Portanto, a letra A está correta. B. 100 anos de solidão. Aí eu vou explicar de quem é. De Gabriel Garcia Marques. Ganhou o Nobel de Literatura. 100 anos de solidão, ganhou o Nobel de Literatura. Eu vou explicar de quem é. De quem? De Gabriel Garcia Marques. Eu poderia usar também, se eu quisesse, travessões. Se eu quisesse, ainda poderia usar parêntese. Ou então as vírgulas. Correto.
C. Fernanda Torres. Aí você diz, quem diria? Escreveu um bom romance. A Fernanda Torres reescreveu um bom romance. Quem diria? É uma oração intercalada. E a oração intercalada, você pode usar travessões, vírgulas ou ainda parênteses, como está aqui. E essa pergunta, quem diria, né, é uma pergunta que é feita. Por isso que veio o sinal de interrogação. É uma oração intercalada. O que é intercalada? É aquela oração que vem apenas para reforçar, né, o contexto, né, enfatizar o contexto. Então, não resta dúvida que está correto. E a nossa letra D, quem me dera voltar a Amsterdã. Então você tem aqui uma interjeição, né? Quem me dera. Se você fosse feliz. Se eu conseguisse voltar. Então, essa exclamação aqui está perfeita. Agora, o saber viver é a chave da paz. O que é a chave da paz? O saber viver. O saber viver é o sujeito. É um verbo de ligação. E a chave da paz é um predicativo. Se eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo, eu tenho uma ordem direta. Então, essas vírgulas aqui, o saber, vírgula, viver, vírgula, não. O saber viver é a chave da paz. Né? O saber aí, né, o sujeito, a expressão toda, o saber viver. Certo? O saber isso. Entre o verbo, né, e o sujeito, eu não posso usar vírgula. Entre o verbo e o complemento também não. Então, essas vírgulas aqui são, na verdade, desnecessárias. Elas não podem ser usadas. Né? Não tem cabimento essas vírgulas aí. Portanto, a incorreta é a letra E de elefante. Bem, minha gente, chegamos aí ao término, né, do comentário da prova que haviam me pedido. Então, eu, na verdade, reservei um tempo exclusivamente para vocês aí do bloco dos concursos. Mas outras provas aí virão, né? Quando surgir a próxima prova, eu voltarei aqui para fazer alguns comentários antes, certo? E comentar a prova depois, obviamente, que ela acontecer, que ela ocorrer. Mas eu desejo a todos um feliz, né? Feliz final de semana e uma excelente prova, né, que está aí por vir. Sucesso a todos, fiquem com Deus e até mais ver. Um abraço.